O replicar dos sinos. A expulsão do padre Vitor Miracapilo do Brasil. Diocese de Palmares. Caminhos de uma diocese na Mata Sul de Pernambuco. Criada pelo Papa João XXIII em fevereiro de 1962. A paróquia de Ribeirão foi desmembrada uma parte de Palmares e outra parte do Recife. E naquele tempo havia ali aquele projeto de rodoviária. Fizeram aquela construção entre Recife e Ribeirão, que não foi levada adiante. E a paróquia ficou ali como um intermediária entre Palmares e Garanhuns. Se tornou assim como um centro de união, um ponto de união entre as duas dioceses, muito importante. Eu conheci o padre Giuliani, na cidade lá na diocese, e fui até lá. E lá conheci o padre Vitor. E foi ali que a gente entrou em entendimento e eu convidei a vir. E o bispo, a princípio, não queria deixar, porque o senhor Giuliani já tinha voltado, mas permitiu. E o conhecimento foi mesmo lá, né? Quando eu fui visitar o senhor Giuliani, que já faleceu. Padre Vitor e eu chegamos no dia 31 de outubro de 1975. Fomos acolhidos no aeroporto de Recife, por Dom Acácio, que naquela época era bispo de Palmares, e por outros padres. E chegamos aqui em Palmares. Eu era a primeira vez. O Padre Vitor já o ano anterior tinha passado algumas semanas, assim, para conhecer. Para mim era a primeira vez. Todos dois ficamos aqui 2 meses para nos adaptarmos a esta região, e depois, no fim de dezembro, Dom Acácio nomeou Padre Vitor para a paróquia de Santana em Ribeirão e eu fui nomeado aqui para trabalhar na Catedral de Palmares. Sim, a opção pelos pobres não quer dizer nada contra quem não é pobre, né? Mas quer dizer que a gente se coloca do lado de quem é fraco, do humilde, da pessoa simples, ou mesmo oprimida, para que seja reconhecida a sua vida, os seus direitos e tudo aquilo que é necessário, né? É um caminho que a Igreja da América Latina descobriu a partir de Medellín e que a Igreja vinha anunciando e vivendo, né? Agora, isso foi interpretado como comunismo, subversão, agitação, mas o próprio Evangelho fala na justiça do reino, né? Aqueles anos também eram os anos de preparação para uma grande conferência dos bispos da América Latina, a Conferência de Puebla. Então nós trabalhamos na preparação desta conferência. Naqueles anos também, em 78, morreu Paulo VI, e depois de 33 dias de João Paulo I, veio João Paulo II. Então começou uma nova história. Então nós vivemos toda esta realidade. E Padre Vitor, em Ribeirão, como eu aqui, de uma maneira diferente, mas ele em Ribeirão teve que enfrentar, digamos assim, algumas oligarquias econômicas e políticas. E, talvez, sendo Palmares uma cidade maior, então não havia muito esse confronto direto com as autoridades. Em Ribeirão, isso se acirrou mais. Ribeirão era a segunda maior paróquia da diocese. A aproximação do padre com a comunidade paroquial
bem como suas impressões face à realidade do povo nordestino, lhe deram motivos a elaborar uma proposta e a sua visão de estrangeiro no Nordeste do Brasil. O trabalho dele foi um trabalho simples, ele era vigário, confessava, fazia casamentos e pregava, né, de uma maneira muito normal, muito natural, sem exagero. O trabalho pastoral do Padre Vitor foi um trabalho muito importante. O Padre Vitor plantou aqui em Ribeirão muita semente. Inclusive aqui na minha casa ele plantou uma semente de um filho que ia ser padre. Estudou, na próxima ordenação dele já tinha feito a primeira ordem menor e faleceu num acidente aí na BR, né? Então, o Padre Vitor para mim é tudo, porque é uma pessoa muito popular, ele gosta muito das pessoas humildes, ele trabalha muito a favor dos pobres, da pobreza. E então, os poderosos não gostam de quem é a favor dos pobres, né? Progresso e Caxangá. A situação do campo na década de 70 era muito difícil, não só para os trabalhadores, mas também para aqueles que tinham, faziam a riqueza de toda aquela região. Portanto, existia dificuldade de lado a lado, tanto o plantador de cana, aqueles que tinham dificuldades, porque o governo federal é que era o grande responsável de não criar condições para que os produtores de cana pudessem dar um melhor atendimento os trabalhadores braçais, aqueles que trabalhavam no campo. Portanto, não vejo por que essa exacerbação que o Padre Vitor procurou fazer com que houvesse uma desagregação na Zona da Mata. E foi o pessoal de Progresso que mais enfrentou também essa luta, né? Que sempre foi luta pacífica, que nunca abriu espaço para violência nenhuma. E eu lembro que uma vez o pessoal lá ficou dizendo: Padre, antes que o senhor fique sabendo das coisas, a gente aqui está tudo enterrado, né? E percebi o medo também das pessoas que estavam reclamando esse direito, né? Quando chegamos em Caxangá, ele terminou a missa e a gente ia para Progresso, né? No mesmo dia. Só que veio um casal de pessoas de lá, né? De Progresso, de avisar ele que não fosse para lá, porque tinha alguém esperando ele lá e ele não devia ir. Mas a pessoa disse: Padre, eu não quero que o senhor vá. Ele disse: eu vou porque eu estou certo para celebrar lá. Eu nunca costumo fazer as coisas diferentes do que o normal. Aí a gente foi. Quando chegamos lá, entramos, né? Tinha 2 pessoas de cada lado lá, né? Armado e tal. Mas a gente entrou normal, graças a Deus. O povo já tinha, assim, dispersado um pouco porque demorou e a pessoa veio avisar, né? Certamente o povo foi para casa, né? Mas tinha alguém ainda, a gente entrou. Ele disse: bem, não vou mais celebrar porque tem muito pouca gente. E a gente vai fazer oração aqui, né? Fizemos oração lá e depois a gente veio embora. A expulsão do Padre Vitor. O pecado original. 7 de setembro de 1980. A carta. Ao prezado prefeito Salomão Correia Brasil, a distinta Câmara Municipal. Tenho recebido o convite para as solenidades da Semana da Pátria. Faço cientes aos excelentíssimos senhores que não será celebrada a missa de ação e graças no dia 7 de setembro e no dia 11, na forma e no horário anunciados. Isso por vários motivos, entre os quais a não efetiva independência do povo, reduzido à condição de pedinte e desamparado em seus direitos. Padre Vitor Miracapilo. Por certo, não foi a recusa da missa, porque eu disse lá na folha que enviei
ao prefeito que não teria celebrado as duas missas pela independência e pela emancipação política do município, primeiro porque missas impostas, né? E ninguém da paróquia tinha sido convidado no encontro da programação para opinar sobre isso também, né? Era domingo e a gente já tinha 3 missas e são as 3 que o padre pode celebrar no domingo. Íamos rezar pela independência do Brasil, mas claramente não do jeito que alguns queriam, né? Indicação de número 1546. O deputado estadual Severino Cavalcante apresentou indicação na Assembleia Legislativa na sessão ordinária, no dia 5 de setembro de 1980, solicitando que fosse enviado um apelo ao senhor ministro da Justiça no sentido de apurar a atitude antipatriótica do padre estrangeiro. Não é ele não ter recusado a celebrar a missa, foi a colocação como ele fez, dizendo que o Brasil não era um Estado livre, que aqui era um Estado de escravatura. E isso não existiu e ele não tinha esse direito de fazer essas colocações, porque ele era um estrangeiro. E estrangeiro tem que dar a opinião no seu país de origem e não no país que lhe acolheu. Ele não tinha autoridade nenhuma para censurar o governo brasileiro. Ele era um estrangeiro e tinha que respeitar as leis nossas. Ele, se estivesse na Itália, teria sido expulso imediatamente. Portanto, ele infringiu a lei brasileira.